Messi falou do Vladimir Putin. Quem é Putin? Quem é esse camarada? Vamos falar desse cara um pouco. A galera esquece, né? O Putin, ele é um cara de origem humilde. O pai era engenheiro, tá, aquela coisa toda. Mas é um cara de origem simples. Estudou em São Petersburgo. E o Erivan falou do Leonid Brezhnev, o líder soviético, inclusive general do exército soviético que assumiu o cargo político, que governou de 64 até 82. E o Putin, de 75 a 91, era um dos diretores da KGB, a antiga inteligência soviética. Ele não a é companhia só de inteligência. ex-KGB, ele era diretor. Ele era um diretor. dos diretores da KGB, de 75 a 91. Ele tem 16 anos de serviço na KGB. Então ele é um homem que conhece a estrutura e os segredos da antiga União Soviética, Nossa, a esse herança da cara Federação é um- Russa. Ele é sexto dan de judô, faixa azul de sambo. O cara é atleta, praticante de luta. Entende? Então, ele é coronel. Ele tem cargo militar. Tinha, né? Não pode exercer hoje, mas eu falei, é um coronel. Então, Ele dentro foi das espião forças também, não armadas... Foi. Então, quer dizer, ele é um cara que conhece a estrutura do país. E outra coisa, braço direito do cara que o Erivan falou, do Leonid Brezhnev. Então, é um cara que ele viu esse crescimento da antiga União Soviética e a galera esquece. Na Guerra da Geórgia, os movimentos separatistas da Ossétia do Sul e a Abcásia, Isso. ele resolveu esse problema, massacrou os georgianos que não queriam aceitar o separatismo. As regiões hoje são separadas. A Chechênia começou com graça, ele foi lá e esmagou os movimentos. Então É esse que é o o nosso, Vladimir nosso Putin. algoritmo tá gerando um novo mapa vai ali. desde o Cáucaso ali. Então, o que acontece? O Putin, ele extermina esses movimentos que ameaçam com a soberania do que virou a Federação Russa. Então não tem muito diálogo. Ele é um cara que resolve problemas do jeito dele. Que é lógico, é a questão da guerra e tudo mais. Só que não tem muita conversa. E aí é interessante. Porque aí nós vamos abordar essa questão de quem tá certo e quem tá errado. O Irmão vai falar disso também. Como é que você vai analisar uma guerra e um conflito militar, o certo e o errado? Dentro de um conflito militar, dentro de uma guerra, quem invadiu tá errado e tudo mais, mas e os motivos da invasão? Então nós temos que... É difícil analisar isso daí. Agora, veja bem. A gente tem uma ascendência de movimentos neonazistas também na Ucrânia, né? Então, exatamente, nós temos... Então, eu vou fazer uma comparação com isso, já que você tocou nesse assunto. Nós temos dois grandes movimentos neonazistas na Ucrânia, nessas regiões separatistas que vocês falaram, Donetsk e Lugansk. Nós temos dois movimentos lá. Tem o batalhão de Azov, nós temos lá, e nós temos o setor direita, o Priva Sector. Nós temos esses dois. Esses movimentos ultranacionalistas são ucranianos, nessa região separatista de maioria russa. Sim. Eles matam russos lá dentro. Então qual foi uma das desculpas do Putin, fora essa questão do acordo que o Erivan falou que não foi cumprido e de manter a soberania russa? Estou invadindo a Ucrânia para preservar as vidas russas que estão ali, que estão sofrendo com os movimentos neonazistas. Eu quero chamar a atenção e vou fazer uma comparação. Em 1938, um austríaco que governava a Alemanha, era chanceler alemão, chamado Adolf Hitler, invadiu uma região da Tchecoslováquia chamada Sudetos, rica em minério de ferro. Qual foi a desculpa na época? Estou invadindo para preservar a vida dos alemães que moram na Tchecoslováquia Ora, hein? e que são perseguidos aqui dentro da Tchecoslováquia. E aí eu vou abrir aspas para dizer um negócio. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes quebrou as pernas, braço e tudo que a Alemanha tinha de osso, os alemães saíram do território para procurar oportunidades em países vizinhos, que é uma coisa tradicional. Isso é um processo normal, histórico, não tem segredo nenhum. Muito alemão foi para onde? Tchecoslováquia, país vizinho. E ficaram ali naquela região. Agora, sofria perseguição, é lógico. Não ficava com os melhores empregos e tudo mais. Mas nada igual os nazistas faziam com os judeus na Alemanha. Mas nem um pouco, nem um pouco perto disso. E aí o Hitler invade, né, a região dos Sudetos. E aí vão fazer um tratado de Munique para resolver a situação e evitar a Segunda Guerra. Porque a Liga das Nações, que é a mãe da ONU, trabalhava com a ideia de política de apaziguamento ou neutralidade. Então o que acontece? Nós não vamos lutar contra o Hitler. Nós vamos mandar cartas e nós vamos ter diálogo. Tratado de Munique, vai o Daladier da França, o Chamberlain da Inglaterra, o Hitler da Alemanha e o Mussolini da Itália. E pouca gente fala do Mussolini, é interessante isso. O cara ficou desde 22, ele governou 11 anos mais que o Hitler, né? Sem o fascismo, provavelmente teria o nazismo na Alemanha. Então é interessante isso daí. O Mussolini ficou um pouco esquecido por conta do que o Hitler fez, mas tá no processo. E aí tem o Tratado de Munique. E aí o que fizeram no tratado? Olha que decisão inteligente da Liga das Nações da época da Inglaterra e da França. Deram os Sudetos pro Hitler. A solução foi o quê? Você invadiu? Mas não vamos mexer com você. Isso aqui a região toma pra você.
Então entregaram o território pro cara. E aí o Chamberlain volta pra Inglaterra e o Churchill tá lá esperando ele, babando, pra perguntar o que aconteceu. E aí o Chamberlain volta. E aí tem um momento histórico que eu acho sensacional, que é essa conversa. O Chamberlain chega e o Churchill fala, e aí? O que aconteceu? O Chamberlain diz, Churchill, nós resolvemos o problema. Declarou guerra? Não. Nós assinamos o tratado. E aí? Entregamos os Sudetos pro Hitler. Aí o Churchill fala, você tá louco? Ele falou, não, eu fiz isso pra evitar a guerra. E aí a frase que o Churchill diz é a seguinte, na tentativa de evitar a guerra, você vai trazer ela pra nossa casa. E as V2 nazistas choveram em cima da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E aí ele completa dizendo o seguinte, você entregou os Sudetos pra aquele louco, aquele pintor de paredes. O Churchill chamava o Hitler de pintor de parede, né? Pra zoar que ele não tinha entrado na Universidade de Belas Artes em Viena. Aquele pintor de paredes, você entregou a terra pra ele. Eu entreguei pra evitar a guerra. Aí o Churchill diz o seguinte, não se negocia com um tigre quando a sua cabeça está dentro da boca dele. Nossa. Então, quer dizer, a hora de quebrar o Hitler talvez fosse ali. E olha só o que aconteceu. E a situação se repete agora de novo. Só que qual é a situação agora? O tigre é o Putin. E a Ucrânia tá com a cabeça dentro da boca do tigre. Entendeu? A situação voltou agora. Tamo Então, fudido, meu irmão. Que negociação que vai ser feita? Ah, Ramon, mas você tá comparando Hitler com o Putin? É lógico que a proporção de país, de medida que se toma, tudo é diferente. Mas a história se repete. O ciclo se repete. O contexto ali é, se você comparar... O ciclo se repete. Você entende o processo ou não? Então, o que acontece agora? O que vai ser feito? Como é que vai ser feita a negociação? E aí tem um fato interessante, que quando começou essa guerra, ela só tem 10 dias, mas quando começou isso daí, eu lembro muita gente falando, olha, a Ucrânia tá arrebentada, acabou. Os russos invadiram, o Putin invadiu. A Ucrânia tá fazendo uma guerra de guerrilha contra os russos, porque uma coisa é você invadir um país, você tem que montar linha de abastecimento. Sim. Os ucranianos civis que receberam armas do governo, o Zelensky distribuiu arma pra quem quisesse lutar, tem civil rendendo tanque de guerra russo. Não, o bagulho tá Os louco. caras se esqueceram que a Ucrânia tem uma história de guerra. Não é um país, por exemplo, como a Suíça, que sempre manteve neutralidade. A Ucrânia é velha de guerra. Eles conhecem tática de guerra. Então eles estão fazendo uma guerra de guerrilha e estão cortando linha de suprimento dos russos. É lógico, se o Putin quiser, com arsenal atômico, ele arrebenta o país inteiro. Mas a ideia não é essa. E outra coisa, uma coisa é vencer a guerra. Outra coisa é você controlar o país. Sim. Entende isso? Então é uma guerra que está se tornando muito dificultosa. Eu estava conversando com um camarada nosso, que inclusive foi aluno do professor Ivan em trabalho junto com a gente, o professor Laurentino, o Tino, que é um cara sensacional, e nós estávamos falando, talvez a Ucrânia possa ser o novo Vietnã dos russos, como foi o Afeganistão. Dependendo do curso da guerra. É cedo ainda para falar isso, mas não vai ser uma briga muito fácil.